Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Desvendando Chamados. Já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber toda vez que a gente posta um novo episódio aqui de testemunho de pessoas que têm encontro com Jesus, que caminham com Jesus. Já aproveita, curte, comenta e compartilhe esse testemunho se você gostar, porque é uma forma também de evangelizar e poder ajudar a vida de mais pessoas. Hoje eu estou aqui com o pastor Rodrigo, ele é pastor lá da Igreja Palavra Viva do Rio Vermelho, né? E ele nos concedeu a honra de estar aqui com nós, de trazer o testemunho dele, a história dele, a experiência dele com Jesus, para poder edificar a minha e a sua vida aí que vai assistir esse testemunho. Pastor, quero te agradecer do fundo do meu coração por você ter vindo de lá, ter separado esse tempo, né? A gente está sempre com a vida tão corrida, a agenda tão cheia, né? E você aceitou o nosso convite, parou seu dia e disse, não, eu vou lá, vou levar meu testemunho lá, e a gente acaba vindo aqui, abrindo o coração, falando coisas que é secreto, que às vezes a gente nunca falou, mas a gente faz isso para edificar a alma de outras pessoas, para que mais almas sejam levadas ao encontro de Jesus. E eu quero te agradecer do fundo do coração por você estar aqui conosco nessa manhã, sentado de coração aberta e de alma entregue para ser guiado pelo Espírito. Amém. Obrigado pelo convite. É uma honra também estar aqui junto contigo e compartilhando das verdades de Jesus e daquilo que ele fez na minha vida, né? Debaixo hoje de um chamado, de um propósito que já estava no script dele, né? E eu sempre gosto de dizer isso, que é tudo pela graça, pelo favor de Deus. Hoje temos essa revelação, né, entre nós, então é uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite, me sinto muito honrado mesmo desse convite. E já quero também reforçar aqui o convite dela, compartilha, curte, segue lá também, que é um projeto de Deus, isso aqui a gente sente no coração, para alcançar um testemunho verdadeiro, né, daquilo que Jesus faz quando nós recebemos ele, e ele transforma verdadeiramente um coração que recebe ele aberto para transformar. Então, eu sou um milagre também aqui, né? Creio que também esse é um milagre também. Então, estamos aqui para compartilhar das boas novas do Evangelho. Das boas novas do Evangelho, lindo demais. E já vamos começar já. Já vamos começar. Já vamos acelerar. Tô meio nervoso aqui, mas vamos começar. Conta para nós aí, pastor, como é que foi esse encontro, esse chamado, né? O nosso podcast aqui é Desvendando Chamados. E aí o pastor teve um chamado. Como é que foi esse dia? Como é que foi essa trajetória aí? Quanto tempo já nisso tudo? Então, nessa loucura boa, né? É uma loucura boa caminhar com Jesus. Eu tenho 43 anos, né? Eu conheci Jesus já faz 15 anos. Nasci em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Gaúcho? Gaúcho. Eu sou gaúcha também. Ah, é? Lá de Caxias do Sul. Eu sou de Santa Maria. Eita! E nasci numa família muito boa, meu pai, minha mãe. Preciso até colocar isso aqui. Nasci numa casa de Umbanda. Meu pai era olha só, da Umbanda, um grande tamboreiro, assim, lá da época lá. E eu me cresci nesse movimento, né? Esse movimento de Umbanda. Mas eu me lembro da minha infância em Santa Maria, que na frente da minha casa tinha uma família que eram os nossos amigos, né, lá de infância e da comunidade, mas eles eram evangélicos, e eram da Assembleia de Deus. Olha só. E tinha uma avózinha, eu nunca me esqueço disso, tinha a avózinha, que era a avó dos amigos meus lá,
que todo mundo fala hoje, né, com uma brincadeira sadia, as senhoras aquelas do coque mesmo, né? E o meu pai, a nossa família, tipo assim, era o capeta da rua, vamos dizer assim, né? Então, Sim, tipo, imagina. ninguém mexia lá, né? Ninguém passava nem na calçada. Ninguém passava na calçada. Mas essa senhora, eu me lembro, né, disso, ela ia lá em casa num sábado, nem sempre, mas acho que quando Deus tocava no coração dela, ela ia lá e pedia pro meu pai para me levar no domingo da escola dominical. Olha só. Eu não sabia o que era isso, mas eu ia com ela e o pai deixava eu ir. Olha só. E ali eu comecei hoje me lembro muito bem claro disso, né? De tudo que Deus já fez na minha vida. Mas lá Deus já estava preparando algo. Quantos anos o pastor tinha? Mais ou menos, que já ia lá na escola dominical, Eu acho lembra? que eu tinha na faixa de uns 9 anos. Nossa, bem novo, né? Uns Quando 9. Deus tem um propósito para aquela alma, Ele prepara, né? Nessa faixa. Aí Olha dali só. eu fui crescendo, aí meus pais, né, se separaram. Vim morar em Santa Maria, fui para Canoas, morei em Canoas. Ali passei, cheguei ali com uns 13 anos. Com 17, saí de casa e comecei aí a conhecer o mundo. Aí foi pro mundão. Aí fui pro mundão mesmo, aí conheci droga, trafiquei, roubei. Não me orgulho disso, né? Mas é uma... Quem nunca pecou que atire a primeira pedra. É uma né? fase assim, foi bem conturbada na minha vida, fui preso. Mas hoje, né, com a graça, com a revelação de Cristo, em todos os momentos, tive 3 fases mesmo, que era para estar morto, não era para estar vivo, mas sempre parece que sempre tinha um escape para mim. Sempre tinha algo ali. Tinha a mão de Deus dizendo, aqui não. Vai saber quanto aquela vozinha orou por ti. Não, eu acredito, né? E a mãe também, né? A minha mãe. Tua mãe era de orar também. A mãe sempre orava assim. Ela também era de religião, mas ela falava com Deus do jeito dela. Sim, eu creio, porque é pelo coração. E assim eu fui conhecendo o mundo, então me perdi muito mesmo, fiquei nas trevas mesmo. Quantos anos perdidaço assim? Eu comecei a conhecer assim, o mundo com 17, eu vim para Florianópolis com 21, 22. Uhum. Uns 5 anos ali. Isso. Aí nesse período eu estava lá no Rio Grande do Sul, ali em Canoas, morei um bom tempo ali, e ali eu me envolvi com tudo. Uhum. Aí a minha irmã já morava aqui em Florianópolis. Há muito tempo, saiu pequena de casa e morava aqui em Florianópolis. Aí a minha mãe, com toda a preocupação, ligou para ela e disse, eu preciso que tu venha buscar o teu irmão, senão, senão vai acontecer algo pior aqui, né? Porque a região onde eu morava lá era bem complicada. Uhum. E a minha família, da parte da mãe, era tudo traficante, tudo dessa linha. E eu nunca fui muito a fundo assim. Uhum. Sempre tinha uma coisa que quando chegava no limite, parecia que uma coisa me tirava. Sim. Eu não sabia o que era. Sempre tinha algo assim que me livrava. Mas me envolvi bem assim. Aí vim morar com a minha irmã aqui em Florianópolis. Aqui eu fiquei também acho que uns 3, 4 anos na loucura aqui também. Então foi aqui, tu chegou com 21, 22 anos e foi mais uns 13, tu foi quase aos 25 nessa... Isso, uns 25, 26 anos. Aí aqui eu conheci, andei nesses morros tudo, que é aquela coisa, né? Uma coisa atrai a outra. Sim. E conheci minha esposa aqui. Aí conheci ela, ficamos 3 anos assim junto, nessa vida bem louca. Ela também era desse... Ela não era da droga, não era, mas saía da noite, né? Aí entendi. Conheci ela na noite, né? Uhum. Tinha um grupo de pagode que eu tocava aqui, mas eu vinha que tinha algo dentro de mim que eu tinha muita facilidade de fazer amizade com as pessoas. Uhum. E aí eu fui conhecendo todo mundo, e sempre pro lado ruim, assim, né? Uhum. Hoje eu entendo por quê, né? Claro. Aí, então, conheci toda a galera aqui do mal mesmo, e assim fui vivendo. Aí, chegou um tempo, essa minha esposa, a minha esposa Aline, ali depois de uns 3 anos pra frente, ela não aguentava mais essa vida de droga. Uhum. Eu sempre trabalhei, depois que eu vim pra cá, eu arrumei um trabalho, eu sempre teve um lado bom. De trabalhador. Então eu perdi meu tempo nisso,
não conseguia construir nada, não conseguia me desenvolver em nada, porque tudo era para droga, tudo era para função. Amanhecia 3, 4 dias, voltava para casa e assim eu passava. E aí chegou um determinado ponto que ela cansou disso, Acredito. de acompanhar isso, né? Aí foi quando ela conheceu a igreja Palavra Viva Church, lá no Rio Vermelho, que era a igreja era lá embaixo, bem no final do Rio Vermelho. E ali um dia, tô resumindo aqui, bem resumidão. Aí um dia, eu cheguei de manhã muito louco, e ela saiu, pegou a bicicleta, saiu pedalando, era verão, calorzão, e foi até a igreja. Eu saí andando na rua, falando com Deus. E aí a igreja estava aberta nesse dia. Daí ela entrou, daí estava lá o pastor Cláudio, hoje, pastor também da Palavra Viva, que está ali, hoje está em São José, no Cedro Martins. Pastor Amir e pastora Dina, que estão aqui junto aqui, também acompanharam isso aí desde o começo. Hoje, pela graça de Deus, sou pastores dele. Olha só. E a minha esposa conheceu ali um primeiro passo, Jesus ali na Palavra Viva, diante da minha situação. Então começou através dela. Olha só que lindo. Aí ela foi, pediu uma visita, eu muito descrente. Aí ela chegou em casa, final da tarde, e aí conversou comigo e disse, um pastor veio fazer aqui uma visita. Eu, uma vida totalmente inversa, disse, crente, aquela coisa que a gente sabe, que a gente, aquela e crítica, lá né? ele falar da Bíblia. Sim. Lá veio ele falar da Bíblia. E ali eu comecei a compartilhar disso. Então, teve uma visita que o pastor foi lá em casa, pastor Cláudio, pastora Grazi. Aí ele veio a fazer várias visitas. Veio fazer várias visitas. E eu nunca ia na igreja. E ela começou a ir na igreja. E eu ainda continuava no mundo. Aí até um dia que eu fui num culto com ela, e era hoje é bispo, né? Tá lá nos Estados Unidos, o bispo Sérgio. Ele tava nesse culto, eu era pastor na época, e eu fui. E eu me lembro que eu tava com uma camisa verde, né, pastora? Verde, um listrado, eu tinha o cabelo amarelo, pintado de amarelo, 2 brincão, corrente. Nossa, você tem foto disso, não? Tenho. Mas você vai mandar essa foto pra nós botar. Tenho. Vamos botar lá. E aí nós fomos num culto desse, daí eu me encorajei e eu disse, não quero que ninguém me abrace, não quero que ninguém fale comigo. Não cheguem perto. Não cheguem perto de mim. E ela, não, vamos lá e tal, vamos. Disse, não, vamos. Aí fui, aí quando eu cheguei cheio de pensamentos de contrário e tal. Eu imagino, era uma guerra espiritual gigante. Não, ali. Era totalmente inverso, né? E eu sempre fui assim, aquela coisa, sempre fui louco, assim, de ir até o extremo. Sempre, eu me lembro nas épocas que eu tava loucão, eu sempre pedia assim, cara, eu quero ter uma overdose. Nossa. Nas minhas loucuras. Tu queria assim, experienciar isso aí. Queria experimentar. E nunca tive. E amanheci já 2, 3 dias usando droga no bairro. E nesse período de loucura, de treva, o bairro do Rio Vermelho, Deus sempre, como eu falei, Deus sempre me deu uma facilidade de fazer amizade. Então, os nativos lá hoje, né, me conheceram que eu andava para baixo e para cima naquela João Gilberto, amanhecido caminhando, viciado da droga. Meu vício era cocaína. E todos eles, né, que eram nativos que moram ali, aí até hoje, eles me viram esse lado. Então eles me conheceram. Hoje... Eles conhecem o outro Hoje lado. eu oro por eles. É o outro Rodrigo hoje, um renovado, um novo Rodrigo. Exatamente. Aí, quando eu fui nesse primeiro culto da igreja, na Palavra Viva, aí eu tava com essa característica muito bem camuflado, vamos dizer assim, né? Aí cheguei, sentamos no último banco, o bispo Sérgio pregou a palavra, e eu quietinho, e eu atrás de uma coluna, que lá nesse prédio onde era a Palavra Viva, tinha umas colunas, e eu me sentei bem atrás da coluna, assim, pra ficar bem, o pregador lá não me viu, o pastor não me viu, fiquei naquela coluna. Mas um fato interessante é que quando eu entrei, tem um casal que até hoje está lá conosco, seu Adão e Dona Rose. Eu brinco com eles são o nível hard de Estevão, de servir, né? Assim, e Dona Rose e o seu Adão estavam na porta. Eu me lembro quando eu cheguei, eu recebi um abraço dela e dele.
que ali eu senti algo dentro de mim que desarmou dentro de mim. Nossa. Só que eu não falei, né? Segurou. Mas eu senti que algo aconteceu dentro de mim, assim, que me desarmou de tudo que eu tava pensando, vai ser assim, vai ser assado, e não quero falar com ninguém e tal. Mas quando eu recebi aquele abraço, foi diferente. Nossa. Foi algo diferente. Tipo, provavelmente o que tava ali teve que se afastar, né? Provavelmente. Né? Hoje a gente entende, né? É. E então, aí sentei, ouvindo a palavra, o Bispo Sérgio, muito usado por Deus, como sempre, ele disse esse rapaz aí, no meio da palavra, ele disse esse rapaz aí, que tá ali atrás, camisa verde. E eu, assim, atrás do pilar, assim, olhava assim e ficava assim, né? Se esconde. E eu quieto, assim. E ele disse, você mesmo tem atrás? Eu disse, não é comigo. Pensei, né? Não é comigo. E todo envergonhado, assim, né? Cabelo amarelo, brinco, corrente. E eu disse, eu vou do meu jeito. E aí ele falando, daí quando eu vi ele, esse rapaz de cabelo amarelo aí. Aí tipo, não tem como fugir, comigo. Aí eu olhei, ele disse, Deus tem uma palavra pra ti. E aí começou a falar. E aí eu recebi, aí ele terminou a palavra, fez o apelo para oração, todo mundo foi, eu fui por último, mas fui. Fiquei num cantinho assim, foi quase toda a igreja. Aí ele desceu, veio assim, me abraçou e começou a falar coisa que só eu sabia. Sim. E ali eu entendi o amor de Deus pela minha vida. Ele testificou que era Deus que estava ali falando contigo. E a gente muito descrente de um mundo muito doido, precisa ter uma experiência com Deus. Tem que ter. Que só tu e Deus sabe. E ali eu vi que tinha algo ali de Deus. Tem que ser algo forte. Tem. Para fazer você olhar para trás e dizer, eu não quero mais aquilo, eu quero isso. E aí ele entregou uma palavra, ele disse para mim assim, para saber que é o Senhor que está falando contigo, ele disse, Deus cuida dos seus. Ele falou essa palavra, isso eu gravei. Saí dali, continuei na noite. Aí passou-se um tempo, aí era um outro pastor, que era pastor local, ele só veio ali para pregar um dia, né? E aí eu continuei ainda no mundo, continuei tocando, mas aquilo dentro de mim já estava ardendo. Eu não sabia o que era, mas sei que era algo, hoje eu sei que era algo de Deus. E continuei com a banda, continuei indo no bar no final de semana, e a minha esposa continuou indo na igreja. E eu continuei também. Tocava na banda de pagode. De pagode, pensa, verão aqui, essa loucura, né? E a minha esposa continuou indo na igreja, e eu continuei indo no domingo. Quando dava pra ir, eu Tu ia. ia. Só que no final de semana, na sexta, no sábado, eu me perdia. E aí um dia, no domingo, eu disse, hoje eu vou ser verdadeiro, pelo menos com Deus. E eu vou conversar com o pastor. Daí eu cheguei no finalzinho do culto e falei assim, pastor, preciso conversar só uma palavrinha com o senhor, rapidinho. Ele, amém, meu irmão, vamos conversar, depois no final que a gente conversa, amém. Aí ele tava bem na porta assim, né? Aí terminou o culto, eu disse, pastor, posso falar com o senhor? Ele disse, fala. Eu disse, pastor, eu quero ser sincero aqui com o senhor, ser sincero com Deus. Tô vindo aqui, eu e minha esposa, tô gostando, tá me fazendo bem aqui, algo aqui dentro, e eu não sei o que é, mas tô me sentindo bem aqui. Daí eu falei, mas porém, eu tenho uma banda de pagode, eu toco final de semana, eu saio na sexta e no sábado, e eu tô bebendo e tô continuando usando droga, eu uso cocaína. Falei claro, assim. Nossa, tu foi muito corajoso. Fui verdadeiro. Mas tem que ter coragem, né, pastor? Para abrir o coração nessa intensidade com uma pessoa que você pouco conhecia. Não, qual foi a minha reação? Esperar. Ele vai me dar uma chegada firme, mas que até eu mereço. Eu fiquei pensando, e eu vou aceitar que eu vou ouvir, porque tá fazendo bem para mim aqui. Então eu quero ser verdadeiro. Ele olhou para mim, um ar assim, gracioso, e disse, só não deixa de vir aqui. Nossa. Aí quando ele falou isso aqui pra mim, aí te ganhou de vez. Não, aí eu comecei a frequentar direto. Aí teve um dia que eu num dos cultos também, eu me lembro que foi o Nani Azevedo, foi lá fazer foi um culto de abertura muito, muito bacana, assim, a igreja cresceu.
E aí convidaram a Nanesa Vitor para fazer, né? A pastora Dina sabe, o pastor Amir sabe também. Acho que o Bispo Flori foi lá também, né? O Bispão foi lá também. Aí nesse culto, eu tava lá e aí chegou o momento do apelo. Daí eu não aguentava mais esse em cima do muro, essa decisão. Sim. É porque não fazia mais sentido. Exatamente. Tu tinha informações e daí lá tu sentia o peso, ali tu sentia leve. Aí eu me lembro que antes desse culto, eu tinha um lugar que nós queríamos sempre tocar, que era na Lagoa, que era o Boteco da Ilha, se chamava, nem existe mais. E para toda a banda ali era o ápice. E esse dia, eu já tinha ouvido essa palavra de graça do pastor, não deixa de vir. O rapaz ligou, cara, conseguimos para tocar no Boteco da Ilha na Lagoa, verãozão, bora. Só que dentro de mim já estava algo trabalhando. Aí chegamos lá, fizemos lá o que tinha que fazer, o som, e aí terminou cedo, 3h pouca da madrugada, e o pessoal, vamos finalizar lá nos ingleses, ali naquele posto perto da palavra ali, aí eles vamos finalizar a noite lá, vamos. E até então eu não tinha usado droga. Aí chegamos lá, e tinha uma galera que andava comigo, que eles não gostavam, eles compartilhavam comigo, mas eles não gostavam de usar porque eles sabiam que eu me perdia. Tinha uns 2, 3 amigos assim que andavam nessa turma. E nós chegamos lá, ficamos lá ali no posto ali, que é 24 horas, e aí chega um amigo da noite e nós começamos a usar ali a cocaína ali, e os outros já foram embora e ficou eu e esse amigo. E ali eu fiquei até às 11 horas da manhã no posto ali, naquele posto que tem ali, usando cocaína. E eu tô lá atrás do posto, era outra dinâmica ali o posto, hoje tá mudado, né? Eu tô lá atrás no posto, sentado numa pedra, aí nós usava e ela pegava cerveja. E o verão, aquela movimentação no posto. 11 horas da manhã, aquele calorão. O povo indo pra praia, já todo mundo agitando ali. E aí, eu sentado na pedra, fazendo ali o que tinha que fazer com a droga, chega um rapaz por trás de mim, bota a mão no meu ombro e diz, cara, não faz isso. Não faz isso. Deus tem uma obra ali na tua vida. E eu, já amanhecido louco, olhei pra cima assim, sentado, olhei pra ele, amém, falei assim, eu me lembro disso. Aí ele assim, pô, eu já fui assim, e eu vim aqui porque o Senhor me mandou vir aqui, eu vi tu ali. E aí ele, conversando, ele disse, pra saber que é o Senhor que tá falando pra ti, eu vou te entregar uma palavra que Deus falou pra mim. Deus cuida dos seus. Nossa, era a mesma palavra que tinha falado lá atrás pra ti. Quando ele falou isso, e eu na loucura, quando ele falou isso, eu olhei assim, cara, aí eu falei pra ele assim, então eu vou te falar. Aí eu falei assim, uma semana atrás, eu fui na igreja, e eu recebi essa mesma palavra, e eu tava ali na loucura, né? Eu disse, eu acredito. Só que eu tava louco, eu disse, vou me levantar e eu vou embora. Aí fiquei mais um tempo ali com esse outro meu amigo, peguei e fui embora. Cheguei em casa, minha esposa daquele jeito. Desesperada, imagina, já devia ter orado a madrugada inteira. 11 e pouco da manhã, e aí eu cheguei, era meio-dia, quase 1 hora assim, e aí eu cheguei, ela falou, né, e eu disse, não vou brigar, tu tá certa, mas a partir de hoje eu vou tomar uma posição na minha vida. E eu disse pra ela, nunca mais tu vai me ver nesse estado. E desde ali, daí eu comecei a compartilhar, daí, ir na igreja firme, mas ainda tinha essa vontade dentro de mim. Tu conseguiu sair disso tudo sem clínica? Sem clínica. Nossa, isso é lindo demais. Hoje... Porque é uma droga forte, né? Ela é uma droga química, né? Na minha cabeça, depois que eu comecei a ter essas pequenas experiências com Deus, e quando eu disse pra ela, decidi que eu vou me posicionar e nunca mais vai me ver nesse estado, no meu pensamento racional humano, a minha resposta era, eu vou me internar numa clínica, agora eu sei que eu sou um viciado, eu entendo isso, eu vou me internar e eu vou ligar pra minha esposa, vou dizer assim, tô numa clínica aqui, não precisa vir aqui, vou ficar o tempo que preciso aqui, porque eu quero sair disso. Esse era o meu pensamento humano. E de uma razão, né? Eu entendi que eu precisava de ajuda. Só que eu não entendia que essa ajuda viria direto de Deus ali, do céu, né? Comecei a ir na igreja,
E aí, me conhecendo da vontade que eu não queria, daí a gente vai entender que Paulo disse, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E é um conflito que a gente fica, né? Entre o espírito e a carne. Eu fui nesse culto que estava o Daniel Azevedo, o bispo. Aí nesse culto eu fui pro apelo e lá eu fiz uma oração muito sincera para Deus e disse, Senhor, eu não quero mais sentir esse vício. Eu não quero mais sentir essa vontade, eu não quero mais sentir esse desejo, e eu acredito que o Senhor pode me transformar. E isso eu pedindo para mim mesmo ali, do meu jeito, fechei meu olho e disse, eu acredito que o Senhor pode me tirar esse vício, que eu não quero mais sentir isso. E eu me lembro que ali também eu tive uma experiência nesse dia, com meus olhos fechados, eu vi uma luz assim, eu senti uma luz assim, nos meus olhos fechados, um momento com Deus ali, eu senti uma luz. Só quem vive para saber, né? É a experiência com Deus. Eu senti essa luz assim, com os olhos fechados, muito claro, e eu ouvi um grito muito alto dentro de mim, e depois desse grito assim, parece que ligaram o ar-condicionado. Desceu assim um refrigério assim, um ventinho gelado em mim assim. Nossa. Depois dali, não senti mais vontade. Eu tinha um amigo, eu sou amigo dele até hoje, né? O Fernando, ele é padrinho do meu filho. Toda sexta-feira ele ia lá em casa, muito razão, querido, mas é muito razão assim, mas trabalhador, homem do bem. E ele, toda sexta-feira, ia lá em casa, levava um fardo de cerveja, uma carteira de cigarro, e a gente compartilhava, batia um papo, tomava uma cerveja, colava na geladeira, papo de amigo, e ali nós já amávamos o final de semana, que ia fazer. E aí ele já estava entendendo que eu estava nos processos ali indo para a igreja. Foi um susto para todo mundo. Foi, eu imagino, porque foi um divisor de águas aquele culto. Não, é loucura, assim. E outras experiências que os pastores aqui sabem, nesse período de loucura, eu fui puxador dos 2 blocos do Rio Vermelho, cantava nos 2 blocos do Rio Vermelho, no trio elétrico. Nossa. Daquele tem foto e tudo. Mas já estava indo ali para a igreja. Essas fotos nós vamos querer tudo. E aí esse meu amigo ia lá em casa. E aí levou a cerveja, levou o cigarro. E nesse dia, botei lá, começamos a conversar. Abriu uma cerveja, pegou o cigarro. E aí numa conversa normal assim. Ele disse, tu não vai beber, cara? Eu disse, e na minha consciência, que eu não tinha entendimento das coisas de Deus, né? Do que Deus tinha feito, eu disse, não, cara. Acho que eu não tô legal, até pensei, acho que eu não tô legal. E ele ali, e papo vai. Ele abriu 1, 2 e tal, pegou um cigarro, tu não vai fumar, cara? Ele disse, não. Aí eu pensei, eu fiquei assim, será que eu não tô bem? Porque tô com uma virose. Não, aí eu fiquei assim, né, até comigo mesmo. E aí tu vê que a oração, ela tem poder. É, muito. E foi algo que saiu. E aí hoje eu entendo, né? Aí o que eu fiz? Eu vou passar um cafezinho para acompanhar ele, né? Aquela coisa de copo e tomar. Aí passei um cafezinho, tomei um cafezinho e fiquei batendo papo com ele. E ali foi. E aí um dia, né? Um final de semana, continuava ainda com as amizades ali, mas continuava firme. Só que me saiu aquilo ali. Saiu a vontade de beber, saiu a vontade de fumar, saiu, não me dava vontade. Mas ainda ia lá, tocava. Ia lá, só que eu chegava lá, eles faziam os kits, as coisas. Uma aguinha mineral, por favor. E estava ainda naquele movimento. Um dia, também, eu fui tocar num lugar. E quando eu cheguei nesse lugar, por isso que eu falo muito dessa graça de Deus. Que ela não te condena, mas ela te transforma para uma nova vida. De processos. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho. Entra no caminho. Do jeito que tu dá. Eu sou a verdade. Tu vai conhecer a verdade e ela vai te libertar. No caminho. No caminho. 3 processos. Caminho, verdade, depois vida. Aí tu vai desfrutar. E aí, em todos esses processos, um dia eu fui tocar, já não bebia, não fumava. Era uma coisa doida, tipo assim, tu virou crente, tu tá louco, tu e tal. E aí, um dia que eu cheguei nesse lugar para tocar, e ali o Espírito falou comigo. Quando eu sentei no ambiente, e eu comecei a ver as pessoas chegar no ambiente, me deu uma tristeza dentro de mim, e eu comecei a olhar aquelas pessoas.
E ali eu ouvi que o Espírito disse assim para mim, bem, bem claro assim, esse não é mais o teu lugar. Nossa. E aí eu senti compaixão daquelas pessoas Que lindo isso. que estavam entrando ali e olhando assim para homens igual eu e disse, o cara trabalhou o mês todo e vai gastar o dinheiro dele que ele trabalhou tudo aqui numa bebida. E eu me constrangi naquele, e eu sei que foi o Espírito de Deus, ninguém me falou, pastor nenhum me falou, para de ir, deixa disso, para com isso. Tudo foi um processo de Deus na minha vida, porque eu realmente desejei verdadeiramente essa mudança. E o Espírito me convenceu disso. Hoje eu sei, né, que foi o Espírito de Deus. Foi quanto tempo desse culto, que foi o divisor de águas, até esse dia que você escutou a voz? Eu não me lembro assim o tempo, assim, mas foi assim... Um ano, 6 meses, não, mais, foi logo? Não, então? Depois dessa entrega que eu tive essa experiência com Deus, que eu disse, Senhor, me tira essa vontade de usar droga, desse vício, desse espírito do vício, acho que foi no processo de uns 3 meses. Ah, foi rápido? Foi no processo de... Só que, como tu tens uma vida social, né, no teu contexto ali, tu continua compartilhando as tuas amizades. Tu não consegue se isolar assim, porque... Não, e aquilo, aconteceu algo naquele momento, que foi tirado de ti, né? E aí é um processo de padrões de comportamento repetitivos que a gente repete, que precisam mudar, hábitos precisam mudar. Só que tu só vai mudar quando tu começar a ter consciência que aquilo não tá te fazendo bem. Então é normal e natural que a pessoa passe por isso e ela volte, ela faça o trajeto e aí ela vai dizendo, não, mas isso aqui não estava me fazendo mais... Ela precisa sentir. Ela não pode ser tirada porque alguém falou. Exato. Ela precisa sentir. Eu sempre falo, quando tu não quer, nem Deus pode fazer. Porque tu tem que dar permissão para Deus agir. Isso aqui, Deus falou comigo lá na frente. Então, antes de eu ter uma experiência com Deus, eu desejei isso. Não sabia que ia ser algo assim, né? Mas eu não queria mais aquela vida de loucura. Tu conseguiu reconhecer o quanto aquilo era ruim para ti, para tua esposa e para os sonhos pra que família, vocês tinham, né? Para todo mundo. Amizade sincera que gostavam da minha pessoa e via que eu estava, né, me destruindo ali. Então, eu sempre falo, eu nunca fui para uma clínica, nunca tive uma recaída, porque saiu realmente de mim. Mas, diante de um processo assim natural, eu desejei. Assim, eu quero essa mudança. Era algo de alma, de coração, era profundo. Era algo verdadeiro. Verdadeiro. Que somente tu pode fazer essa pergunta para ti. Então, eu sempre falo, existe tratamentos dos frutos, mas Jesus trata a raiz. Então, se a raiz ela está nutrida, se ela está adubada, né, e é só Jesus que pode fazer, então o fruto vem bom. Por isso que a Bíblia vai dizer que é o fruto do Espírito. Sim. Então, quando eu desejei isso em primeiro lugar, querer a minha mudança, não sabia como, numa clínica, né, num remédio, mas foi pelo poder do Espírito, pelo poder de Deus. Então, mudou. A raiz lá foi nutrida, então o fruto veio outro fruto. Então veio um fruto de transformação, veio um fruto, né, de verdade, veio um fruto de clareza, que a Bíblia fala, né? Lâmpada para os meus pés, a tua palavra, revelação. Então eu estava no escuro. Saiu aquelas escamas dos olhos, Exato. Foi te revelada a verdade, até então era um ambiente que tu vivia por viver, ia num barco sem rumo, sem direção. Hoje nós entendemos, né? Estamos no escuro, tá tudo iluminado aqui, mas estamos vivos. Apaga as luzes, fica numa treva, mas tu tá vivo. Porém, tu não acha a porta de saída porque tu tá na escuridão. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus é a luz dos homens, é a luz do mundo. Então, quando tu recebe Jesus Cristo no teu coração, com verdade, com sinceridade, daquilo que tu quer sair daquelas trevas, daquela escuridão, ele ilumina tudo. Então tu começa a observar e tu começa a enxergar a porta de saída. Opa, eu sei agora onde está a porta de saída. Que lindo, né? É profundo demais isso. E foi isso que aconteceu comigo. Então, aí, né, nos processos de Deus,
fui caminhando disso, então me libertou desse vício primeiramente, né? E eu continuei nesse caminho de verdade, daí descobri o que é ser um marido de verdade, descobri o que é ser um filho de verdade, descobri o que é ser um amigo de verdade, no processo ali, né? Depois que eu tive essa conversão, daí veio logo a gravidez da minha esposa. Logo ela engravidou. Logo engravidou. E aí também, né, esse processo todo, que é uma outra parte da história da minha vida. Outra história. Eu também descobri o que é ser um pai de verdade, né? E ter uma família de verdade. Então, Lúcido. Lúcido. Né? Lúcido. Deus traz lucidez para nós, né? Jesus traz lucidez para nós. É uma coisa você estar num casamento, sendo pai ou mãe de família, sem estar lúcido, e é outra coisa quando você está lúcido. Lúcido é quando você está com Jesus. Você só pode ser lúcido. Você só tem lucidez quando Jesus está habitando no seu coração e na sua vida. Você desfruta de outro sentimento, de outra sensação, de outro nível de amor, né? Outra experiência de vida. É uma verdade, né? Como a palavra fala, uma verdade que te liberta. Então, tu desfruta com outro sabor. Nossa, essa é a palavra. Eu tava falando com meu marido faz uma semana. Eu vou tomar um bolinho. Claro, é tua. Tava falando com meu marido faz uma semana. Nós tava conversando e faz 3 anos que a gente tá muito forte nessa caminhada, Amém. Né? E eu já sou 11 anos batizada, mas ele já é 2 e o nosso filhote 1, que eu tava contando ali nos bastidores. E a gente tava conversando e eu disse para ele, olha como era a nossa família antes. A gente trouxe um remember ali para os dois, sabe? E como tá agora? E aí ficou os dois em silêncio e eu disse, não, eu não voltaria atrás de jeito nenhum. Porque o que a gente desfruta em família, o sabor, que é exatamente essa palavra, do que a gente vive da vida, é outro nível. Quem descobre não volta mais atrás. Eu sempre falo assim, ó... Jesus, ele olha, é uma coisa assim que tu tem que viver, né? Então, assim, ó, eu falo sempre lá para a igreja, não é apenas um congregar. Eu digo assim, isso aqui é a nossa vida. Então, tu fura uma bolha de, tipo, eu tô no culto do domingo e no culto da quarta. Não, é a tua vida eterna. Não tem outra vida para viver, senão com Cristo Jesus. E aí, né, desse sabor, a gente pega o filho, pega a esposa, vai pro shopping, é outra vibe. Não é outro? Vai para um parque aquático, vai pra praia, vai pescar, e aí tu percebe que, né, Deus criou o mundo. Deus criou e ele disse que era bom isso, não era ruim. Não é para viver no Calvário, ele já viveu, né? Não tem por que nós estar vivendo ali. Ele fez isso por nós, né? Exato. Então, tipo assim, disse para Adão na criação, Adão, eu criei tudo, desfrute disso aí, governe isso aí. Né? Aí vem a voz do inferno, a voz da mentira, aí converte... O acusador. Converte tudo. Esse mundo, a Bíblia diz, né, tá na palavra, que é do maligno, porém Jesus vem e dá o contraverso aqui e rebate. Ei, tudo bem, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, mesmo no mundo caído, em Cristo tu pode desfrutar. É isso, eu tava falando, nós comentamos, né, Raul, eu tava contando para ele das nossas férias, a gente saiu 10 dias de férias, é um ano que a gente trabalha, né, sim. Aí saímos 10 dias de férias, daí eu disse pro meu marido, sempre a gente tá olhando para trás num sentido positivo. Com certeza. E daí eu disse para ele, olha o nível que foi nossas férias, a gente fez férias por aqui, a gente não saiu longe viajar. Eu disse, olha o nível que foi nossas férias, olha o que a gente desfrutou em família. De brincar, de se divertir, de se desprender, de descansar mesmo, porque a gente saía de férias pensando no amanhã. Só que agora, caminhando com Jesus, eu não preciso mais pensar no amanhã.
Olha que maravilha! Hoje nós estávamos ali embaixo, ali sentado no sofá, o pastor me falou, nós estamos desfrutando, né, pastor? Eu disse, é isso aí. E até o testemunho do teu filho, quando ele falou, eu vi que saiu um peso. É, o peso do mundo. O peso do mundo. Então você tá no mundo sem o peso do mundo. Perfeito. E por que você não quer caminhar com Jesus? O que tá te faltando? Né? Duas passagens que marcou assim, né? Quando eu comecei a querer mergulhar na palavra, aí quer conhecer mais ali, né? E nos primeiros passos assim no evangelho, né? Sem saber que tinha um chamado pastoral e tal. Foi Marcos 5, que fala do gadareno, que Jesus, ele atravessa a tempestade com os discípulos por causa de uma pessoa ali que tinha um propósito do outro lado. Olha só. E ele chega lá e quando ele pisa, o nível, até uma vez eu preguei, né? O nível hard de demônios. Verdade. Né? De uma pessoa que a Bíblia relata ali, né? Uma legião estava nele. Legião, nós estamos falando, só para o pessoal entender, legião é mais de 1000. Se eu não me engano, é 6 mil, que era uma legião de soldados romanos, que eles falavam. Era 6 mil, então, tipo, eu fiz a conta, 6 mil demônios ali. Calcula o que o homem tava, né? Porque ele andava nu, se cortando, ninguém conseguia prender ele com corrente. E era um cara jogado da sociedade ali, considerado doido, maluco. Aí quem chega? Jesus, que tem todo o poder e toda a autoridade. Aí eu falo, né, às vezes a gente se preocupa, né, hoje, claro, né, com entendimento, é apenas um vício. E às vezes não tem tanta certeza, será que Jesus pode me curar? Será que Jesus pode me transformar? O gadareno está ali para nós mostrar que não tem o quanto ou quanto tempo tu estás assim. Se Cristo chegar na tua vida, tu é liberto pelo poder dele. Então foi esse primeiro contato que eu tive, assim, biblicamente, desse poder de Jesus. E a Bíblia diz que ele chega ali, se joga aos pés de Jesus, Jesus dá uma ordem para aqueles demônios, sai dele. Aí a Bíblia diz que ali no meio desse mover, ele diz que ele está assentado, vestido e em perfeito juízo. Nossa, é forte demais. Não. Com uma ordem. Não precisou duas. Não, foi uma. E eu até falo, está na presença dele. E dali, ali eu entendi algumas coisas da minha vida também, esse ministerial, foi onde Deus começou a me mover. E te preparar para o teu chamado daí, né? Preparar para o chamado. Porque o gadareno de louco foi pregar para 10 cidades. Olha só. E Jesus disse, fala aquilo que Deus fez na tua vida. O que era? Só o testemunho que precisava. E ele falou. E depois um outro texto, né, que também eu amo muito, que foi um outro segundo texto que chamou, quando João 8, fala da mulher que foi pega em adultério pela lei. E pela lei ela tinha que ser apedrejada até a morte. E os religiosos levaram até Jesus, vamos ver o que esse cara diz, já que ele é filho de Deus, ele é o todo amoroso, vamos ver o que ele fala diante da própria lei do pai dele, que ele fala. E chega e coloca aos pés de Jesus, e todos nós conhecemos a palavra que ele fala, atira a primeira pedra, aquele que nunca pecou. E aí quando ele ouve, os religiosos ouvem, largam as pedras, fica só ela e Jesus e a mulher ali. E essa é a palavra que entrou muito no meu coração, em todos os processos também, dessa maturidade espiritual, foi quando ele disse, cadê os teus acusadores? Aí ela olha e disse, não estão aqui, Senhor. Ele disse, então, nem eu te acuso. Nossa. E ele disse, vai, não peques mais. E aí ele se vira porque ele está ensinando no templo. Sim. Ele se vira e diz, aquele que me segue jamais andará em trevas. Olha só, que lindo. Porque terá a luz da vida nele. Então, foi 2 textos assim que me marcou. Entrou com tudo. E que me norteia até hoje. Então, toda vez que precisa, tu lembra dessa passagem. O Senhor, o poder de Cristo, quando a gente se entrega, saber que Ele não nos acusa por andar com Ele. Somos falhos, somos homens, somos falhos, mas a graça de Deus sempre ali nos conduzindo, nos encorajando
a sempre estar seguindo Jesus, né? Sempre ali andando com Jesus. É lindo demais. E as dificuldades, o que tem de dificuldade depois? Quantos anos já nessa caminhada, pastor? Eu tô há 15 anos. 15 anos já. 15 anos. Dessa conversão, dessa mudança de rota. Dessa conversão. Dificuldade, eu tenho muito, assim, sou muito sincero, eu sou atrapalhado. Sou atrapalhadão. Não é? Mas eu falo pra galera, cara, eu sou sincero de coração, eu sou verdadeiro. Né? E sou disponível. Eu era louco no mundo, eu sempre falava. Agora eu sou louco na graça. Entendeu? Não sou sem reserva. E uma dificuldade que eu tenho, mas daí é um trabalho, né, que eu acho que todos nós seres humanos temos, e a Bíblia fala, somos corpo, né, ali alma, vontade, né, sentimentos e espírito. E uma dificuldade, assim, nesse processo foi perder muitos amigos. E mudar as amizades também, né? É algo que talvez não seria amigo, né? Uhum. Porque tem alguns que ficaram assim, e eu nunca fui um santarrão, nunca falei assim, nunca botei goela abaixo, porque esse não é o evangelho é recebido. Uhum. Eu sempre tive essa clareza dentro de mim. Uhum. Mas nesse processo todo de conversão, no começo, conflitão assim, bem chatão, assim, que ficou assim, sentimento foi de perder muitas pessoas. Eu tive também isso. Foi a minha dificuldade também foi essa. E às vezes eu ainda penso e digo, isso me machuca assim, né? Mas eu sei que eu ganhei muitas também. Mas a gente que é sincero, talvez aquela pessoa nem era sincera com a gente. Isso, mas e a gente nem sabe, mas gostava, não importa, a gente gostava dela. Exato. Então foi uma coisa assim que foi um pouco difícil assim para mim, assim, mas eu aquilo que eu estava vivendo era maior, mas mais forte, como né? ser humano, eu senti muito isso. E tipo assim, é Deus dizendo, larga e vem. Precisa largar e vir. É uma decisão. É uma decisão. Uma decisão, é um posicionamento, né? Mas hoje, pela graça de Deus, eu tô... Casado, uma filhota ou duas? Um filho. Um filho, menino? Um menino, Felipe, tem 13 aninhos, 13 anos, você falou que ele é autista. Autista. Se hoje, né, ele estivesse aqui e tu visse e disse, não, ele não tem nenhum problema, ele não tem nenhuma síndrome. Aos olhos, ele é perfeito, mas a gente sabe que foi um milagre de Deus. Quando ficamos sabendo, né, do diagnóstico, a gravidez de risco, daí o HU acompanha, aí todos os médicos ali ficam na volta, né, e tal. Os médicos da época, assim, muito razão, né, nós já estávamos os dois bem firmados ali em Cristo, né, nós estávamos compartilhando já uma mesa fé, crescendo, né, desfrutando aquele primeiro amor, como ele fala, né. Primeiro amor. E veio esse filho amado, esse presente de Deus, e aí veio com essa síndrome, né, que nós fomos descobrindo conforme a gestação dela foi ali. E aí meio que bagunçou. Sim. E bagunçou até mais a minha esposa, né, porque a mulher, ela, acho que ela tem um pouquinho mais essa questão emotiva. E como é que eu vou lidar, como é que vai ser agora, né? A gente sempre quer dar o melhor, a gente também se culpa, tipo, será que eu fiz alguma coisa errado? Isso tudo é humano, né, pastor? Não, Deus parece que prepara tudo. Como eu falei, desses dois textos, aí quando me veio isso, já me veio um pensamento, será que foi por causa de muita droga que eu usei? Eu imagino que você deve ter pensado. E aí o Senhor me fez lembrar e disse, não se sinta acusado. Olha só. E aí eu me mantive. Aí eu, né, sempre sincero, de fala com Deus, eu disse, Senhor, o Senhor não me tirou do mundo doido e me trouxe para a tua presença. E agora que eu estou feliz, desfrutando, e o Senhor me dá um filho que eu nem sei como eu vou lidar, eu nem sei como eu vou fazer, eu não tenho experiência, nada, e com uma síndrome assim tão forte, que a medicina, isso comprovado ali, tem tudo, na questão de tudo da gestação ali, foram fazendo exames, né, e aí como é o HU, eles estudam, né, então tinha identificado a polidactilia, que é os dedinhos na mão a mais, né, nas duas mãozinhas e nos dois pezinhos, né,
Então, geralmente, aí começaram a classificar. Então, tem síndrome que pode classificar porque só dá numa mão, mas dá nas duas e nos dois pés é algo bem mais, mais forte. Bem mais complexo. Então, daí o médico, muito razão, foi sempre nos preparando ali, né? Todos os meses nós ia lá, tinha todos os processos dos exames para ver. Daí, com muitos exames lá, ele cedeu um baita de um exame que eu não tinha condições de pagar. Ele viu todo o comprometimento de um pai e de uma mãe, né? A minha esposa ali, né, mais abalada, e eu fiz essa oração, todo o processo, quando eu fiquei sabendo, eu disse, não, o Senhor tem algo aqui, eu vou confiar no Senhor. Mas se vir com algo assim, eu sei que o Senhor nunca dá um fardo maior que a gente não consiga carregar. Então, o Senhor está me dando, eu sei que o Senhor vai me dar graça para isso. E daí, nesse processo, esse médico viu todo um comprometimento, deu um exame particular que na época custava R$3.000, e nós ia correr atrás para fazer. Daí ele viu e disse, não, vai lá na minha clínica, ele tinha uma clínica particular. Olha só. Vai lá e faz esse exame. E Deus abençoando, né, em todos os sentidos, né? Todos, assim, ó, foi a graça de Deus ali. Hoje sabemos que era para um propósito, né? E aí a medicina tem uma glândula no cérebro que é do equilíbrio, que é essa glândula onde ele não ia andar. Então ela não cresceu. E aí, conforme ali foi diagnosticado a síndrome, era cegueira, tumores na língua, né? Isso tudo quando ele ainda estava na barriga. Aí eles deram um parecer na barriga, porque fizeram esse exame lá, bem profundo nele e tal. Mas assim, nós vamos ver realmente quando nascer. Quando nascer. Mas aí, para quase dos 2 dedinhos, nas duas mãos, nos 2 pés, né, e toda a dinâmica ali que eles fizeram esse exame, que foi lá conseguiram ver o cérebro dele lá dentro da barriga dela, nesse exame lá. E ele disse, então tá isso aqui. Então, aqui é um ponto de partida para nós, mas vamos esperar nascer, pode ter mais coisa. Que é. E ele, muito razão, disse, eu quero preparar vocês, eu não quero que vocês chega o filho de vocês e vocês estão despreparados emocionalmente, então eu vou ser razão com vocês. E ele foi bem firme com nós. Então prepara vocês, prepara tudo e tal. E eu, muito intenso em Cristo, toda vez que nós ia na consulta no HU, botava a mão na barriga dela, que eu entrava junto, botava a mão na... Senhor, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor pode fazer um milagre. E a tua palavra diz que tu é perfeito e tu levou na cruz do Calvário todas as nossas dores e enfermidades. Mostra, Senhor, para a medicina o teu poder. E eu orava assim, quando eles botar essa maquininha que vai ver se tá tudo bem, que desapareça os dedinhos, esteja o dedo normal e tal. Isso, em todo o processo da gestação, eu fazia essa oração quando entrava com ela, botava a mão na barriga dela, sempre acreditando em Cristo. E no oitavo mês de gestação, o médico que estava nos acompanhando desde o começo, que era um aparato de médico, né? Hoje, se ele vai no HU ali, o Carlos Felipe é o xodó deles ali, né? E aí, na oitava gestação, no 8º mês, que nós fomos fazer o exame, o médico já tinha nos avisado que ele ia fazer uma viagem para a Europa, que ele ia fazer uns estudos ainda lá, né? E que era o neurologista, que estava acompanhando ali nós. E ele ia passar para um amigo dele lá, outro médico, passou tudo, era um cara que ele confiava também, passou todo o nosso caso, todo o processo, que estava acompanhando nós tanto tempo, passou todo o diagnóstico do Felipe e tal. E aí, nesse oitavo mês dessa gestação, que nós fomos lá para conhecer o novo médico, aí ele chegou lá, muito querido, tudo bem e tal, aquela cumprimentação e tal. Então, o doutor passou para mim todo o relatório, prazer em conhecer, vocês já estão muito por dentro. Ele falou de toda a dinâmica da síndrome, disse que vocês já estão preparados e tal, aquela conversa. Ele disse, hoje eu acho que eu nem vou fazer o exame hoje, nem vou olhar como é que tá, porque tá aqui, tal, já tá para nascer. E aí, amém, fomos lá para conhecer. Ele disse, não, mas eu vou dar uma olhadinha. Ele disse, eu vou dar uma olhadinha nele. E daí, nesse dia, eu não entrei. Eu fiquei no corredor. E a minha esposa entrou, e eu fiquei ali esperando. Rotina normal, já sabe o que tava. E aí, deu tempo lá, quando ela saiu já chorando. Aí, quando ela saiu chorando, aí ele também saiu. E eu já imaginei algo pior, assim, né? Sim, eu só tava vindo com as notícias difíceis desses médicos, que vão dizer pra mim agora? E aí ela chorando muito, e disse, amor, Deus fez um milagre. E aí essa glândula
que não cresceu, ela cresceu instantaneamente. Nossa. E o médico, aí ele conversando comigo, assim, né, bem diferente do doutor Razão, mas mais feliz que nós, chorando também, disse, cara, a medicina ela diz uma coisa, mas a gente tem que entender isso aqui é um milagre. Então, tá aqui todos os exames, todo o acompanhamento, e agora o teu filho tá normal. Então ele vai andar, e aí foi uma loucura só, né? Ai, eu imagino. Mas mesmo assim... Espera aí, um segundo. Eu acho que chegou o pessoal. Bom dia. É forte, Tá. né? Pede para aguardar um momentinho, depois a gente chama ela. Tá bom, obrigado. A estratégia de avisar. Ah, é porque é 15 para meio. É 15 para meio-dia, agora que eu me toquei aqui. Ela chegou 11h30. Ah, tá. Então vamos lá. Eu tô com vocês, a hora que você quiser finalizar. Vamos fazer o coisa para finalizar, mas vamos continuar. Daí ela saiu do quarto e anunciou. Saiu do quarto, anunciou isso. Então foi uma alegria ali, né? E aí o doutor falou essa palavra, né? Falou assim, ó, tem que se dobrar aqui, né? Mas... Porque é um milagre. É um milagre. Mas ainda continuava ali os dedos, as mãozinhas. Até então, já se sentimos felizes porque ele ia andar, né? E aí veio todo o processo de gestação, aí nasceu, e aí todos os médicos ali, todo o aparato começaram a acompanhar ele. E aí viu que não nasceu cego. Olha só. E os rins, que também era algo forte, que eram os rins, perfeitinho. Os tumorzinhos na língua, nasceram com os tumorzinhos na língua. Aí os dedinhos do pé, da mão. E aí fomos todo o acompanhamento ali. E aí mês após mês era uma rotina intensa de hospital, de exame. E assim ele foi crescendo no HU ali. E sempre... Quantos anos foi? Ele tá com 13, desde os 13 anos. 13. Ah, sempre ele teve uma rotina Até ali, acho que os 8 anos, 8, 9 anos, foi bem intenso. Em 6 meses ele tinha que estar lá para ver se tinha alguma alteração. Depois ali dos 9 para as 10, ele começou a passar um tempo mais espaçado de acompanhamento. Né? Hoje tá acho que se eu não me engano, agora a última consulta, mas eu quero ver ele daqui um ano, porque tá tudo normal. Então eles acompanharam, porque no acompanhamento no começo, eles falam assim, daí a medicina ela vai para cima. Ela, assim, é um caso que nunca tivemos aqui. Temos que estudar, temos que acompanhar. Assim, tanto que eles diziam, a gente tem que aproximar uma síndrome por causa de toda a questão que está no corpo dele, nós temos que aproximar, nós não podemos dar exato, mas nós temos que dar um nome para isso aqui. Então, chegou nessa síndrome Bardet-Biedl. E aí, só que ela mostrou para nós como uma criança tem essa síndrome, como fica. E não faz sentido. Não, eles se piraram. Minha esposa foi convidada para fazer dar palestra e poder levar o testemunho dele. Olha só. Então, só que a medicina tem que registrar, né? Porque é algo novo e tal. E sempre ali, os exames sempre dando tudo bom. Fez 10 ou 11 cirurgias. Aí, bastante. Nos processos, conforme ele ia crescendo, né, todo o acompanhamento, depois passou para o infantil também, com os doutores. E aí fez a cirurgia dos dedinhos, dos pés, foi passo por passo, fez a cirurgia dos dedinhos da mão, fez a cirurgia daí tinha esses tumorzinhos que... Foi retirando aos poucos. Foi retirando aos poucos, porque eles diziam, não vamos sobrecarregar ele. Sim, tem que ser um passo a passo lento ali, Isso. Né? E agora ele tá bem e tá... E ele consegue acompanhar o colégio, como é que é? Aí tem essa dificuldade de aprendizado, que daí ele tem um atraso de 2 anos. Ah, entendi. Aí o doutor sempre nos colocou, ele disse, mas para tudo que ele teve nada, né? Não, a senhora vê, ele foi andar de bicicleta, isso que eu falo, essa é a beleza da graça de Deus, né? Então, todo o processo, né, de equilíbrio foi uma construção junto também com uma realidade. E vocês tiveram que crescer muito para estar nesse caminho, né? O quanto essa situação fortaleceu, fez vocês crescer. Não, hoje a gente entende assim, existe esse lado natural, né, humano, mas também existe o lado da parte de Deus
que se tu confiar nisso, tu acreditar nisso, pode ser a dinâmica contrária que for, né? Na questão de um filho com uma síndrome, Deus vai te dar graça para isso. E foi onde nós entendemos, porque nós vimos muita coisa no HU. Nós presenciamos muitas mães. E foram muitos anos ali, né? Exato. Então, hoje, a gente consegue dar esse suporte à razão, mas também um suporte também da parte de Deus para uma mãe acreditar nisso e não ter somente força no emocional, mas força espiritual. Saber que Deus, ele pode... Foi impressionante, assim, tudo que aconteceu com ele, das portas abertas de consulta, extremamente... Tudo à mão de Deus, né? Facilitando, tirando o peso da caminhada, né? Uma criança que fez 10 para 11 cirurgias. Nossa, é muito. E quase uma por ano, porque se ele tem 12, 13 anos, né? A recuperação dele sempre foi muito rápida. A gente sabia que era Deus, né? Sempre muito rápido, assim, toda a recuperação. Tipo, né, tem esse atraso do equilíbrio, do aprendizado, mais ou menos ele vai aprender, mas no tempo dele. Então, também foi uma construção com nós. Claro. E aí, todo o processo também de social, de tu colocar ele no meio da sociedade para entender, né, que é uma criança, né, que tem ali também um pouco de dificuldade. Suas limitações. Né? Então foi todo um processo assim, mas Deus sempre ali nos encorajando. Eu me lembro que o primeiro dia que ele foi de van pro colégio, e aí é o carinho do pai e da mãe, do cuidado. Tem, né? Ela assim, nós fomos seguindo a van de carro atrás. Mas eu faria igual. Certeza. Mas eu disse... Sem sombra de dúvida. E aí... Se duvidar, eu ia esperar o colégio acabar a aula, daí a van ia e eu ia seguir escondidinho atrás ali. Porque foi um desprendimento, né? Mas assim, nós sempre confiamos em Deus cuidando, né? Então Deus sempre colocou, hoje, né, pelo governo, tem uma professora que fica direto com ele, só com ele ali, né, no aprendizado dele. Aí tem todos os registros, que ele tem essa dificuldade, então a matéria é diferente. Sim, tudo é diferente, assim, para eles, né? E tudo é no tempo mais dele, não é no tempo normal da classe ali, né? Exato. Os colegas sempre receberam muito bem ele, mas eu sempre falo, tudo isso foi construído por Deus. Eu também creio. Então foi um cuidado assim de Deus conosco e mostrando esse propósito, né? Que às vezes o próprio pai, os pais, né? E eu conheço muitos assim, pude conversar, se sente até envergonhado do filho. Sim, nossa, que triste isso, né? E assim, é algo que o pai e a mamãe não estão preparados ali para um mundo tão moderno que hoje, né? Então, a gente abraça, conversa, na questão também de pais cristãos, que tem o seu filho especial e está numa igreja, a igreja não entende também. Tudo isso, né? Sim, então eu vi que foi uma demanda que Deus viu que até hoje tu vê muitas mães atípicas, pais atípicos, né? Então eu acho que Deus viu lá na frente uma demanda hoje e disse, não, eu tenho graça para isso aqui também. E aí Deus abençoou vocês com lá na igreja, né? Um departamento, um setor que tá todo preparado para receber essas mães atípicas. Para receber essas mães. E essas crianças. Com parceria, né, que nós linkando com o ministério também, assim, tem a CAGE, né, que é o ministério que cuida ali, e aí tem lá a pastora Sheila e me esqueci o nome dela ali, a Juliana, que cuida dessa parte, então sempre muito linkada, e ela também é uma mãe atípica também. Sim. E aí foi todo num link, todo assim, envolvido com o mover de Deus, o propósito de Deus. E esse espaço que nós estamos ali há 2 anos, e a PV do Rio Vermelho sempre foi meia cigana ali pelo mover do Espírito. Então eu estava num lugar, ia para outro, mas nunca saiu do Rio Vermelho. E nós sempre nesses processos, né? E aí um dia, assim, com muita oração, muita gente orando, mas teve um dia, nessa campanha de primícias, eu me lembro que eu coloquei isso, né? Mas não é mérito meu, é uma mérito de uma oração e de propósito de Deus que já estava... Uma oração coletiva ali, né? Eu coloquei, Senhor, eu quero
todo o pai pede isso. Eu acho que o pai, o homem responsável, tem minha casa própria e o melhor lugar do Rio Vermelho para te cultuar. E aí nós ficamos um ano no espaço e a minha mãe, ela mora na frente da igreja, que era o Tielete, que era o bailão ali do Sim. A minha mãe mora bem na frente. Então eu saía do culto, domingo de manhã, e ia lá pra mãe almoçar. E quando eu chegava e entrava na rua da mãe, eu me indignava. Um monte de gente ali assando carne, que fazia os telaços. Não me indignava pelas pessoas. Eu disse, pô, senhor, lá no culto, 60 pessoas ali, aqui um movimento. E eu levantava a mão. Eu disse, senhor, dá graça pra isso. Dá um espaço assim, Senhor, para celebrar o teu nome, para falar do teu evangelho. E aí passou um ano nesse espaço, que nós estávamos lá por último, aí o dono do espaço veio nos procurar. Já conhecia a Palavra Viva, conhecia o projeto. Sempre teve um projeto de social no bairro. Disse, eu quero alugar para vocês. Aí nós vimos que era Deus ali. E aí foi, a igreja tá lá agora. Aí alugou maior, e aí eu entendi por quê. Aí tu faz uma leitura espiritual. Hoje tem bastante sala, então tem bastante sala. Tem sala de atendimento aqui, tem sala de atendimento ali. Já dá uma cobertura bem maior e mais atenciosa para todas as necessidades da comunidade, né? Todas as necessidades da comunidade. Ser relevante. Lindo demais, pastor. Essa conversa tá boa demais. Tá bom, mas tarde aqui. Mas eu quero te pedir para te deixar uma mensagem com essa tua estrada, com essa tua vivência, com as dores que você passou também nesses 13 anos, porque dói. A gente vê as limitações dos filhos e a gente dói, não tem como não doer. Quando nasce o filho, nasce a dor, porque tudo verdade. Dói, e tudo a gente se culpa, é meio que um troço ali, uma fusão, né? E é nosso, né? Mas é o padecer no paraíso, né? Porque é bom demais e teria mais e assim iria, né? Com certeza. Qual a mensagem que você deixaria hoje para o pessoal que vai assistir esse teu testemunho? Para essas almas, né? Vão ser almas que vão assistir. Eu falo aquilo que, né, o que realmente vai trazer uma verdade, né, para todo o contexto de vida que Deus te deu para viver, né? Seja familiar, seja emocional, seja como homem, né, como casal, aquilo que é o clássico, eu acho que é o versículo base, né? Deus ele nunca quer complicar, ele sempre quer trazer a clareza, ele quer trazer a leveza. Refrigério. Tem uma passagem que Jesus fala, vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Lindo demais. E aí ele continua dizendo, aprende de mim, que sou manso e humilde, e encontrarão descanso para as vossas almas. Eu amo esse versículo, porque esse é um versículo que a gente tem, todos os versículos tem que estar no teu coração, mas... Tem uns mais, né? Tem uns mais, e esse é para esses momentos. Talvez você está aqui nos assistindo, eu sei que Deus vai conduzir esse podcast ao coração que Ele quer que ouça. E talvez se você tiver nesse momento de peso de vida, tem um Jesus que tem um fardo que não é pesado. Tem um Jesus que tem um fardo que é leve e suave. E isso eu estou te falando por experiência. Não estou te falando apenas por palavras, mas sim por vivência. Então, quando você traz Cristo como verdade para a tua vida, se torna leve e suave. Amém. Lindo demais. Pastor, quero te agradecer por você abrir seu coração, se derramar aqui aos pés de Jesus, contando o quão glorioso Ele foi na tua vida, na vida da tua esposa, do teu filho. Eu quero te agradecer pelo teu tempo, mas mais do que nunca, por você ter coragem de abrir o coração. Amém. Porque isso vai impactar na vida de muitas almas. Amém. Então eu quero te agradecer do fundo do meu coração mesmo. Obrigada. Não sei se o pastor quer falar mais alguma coisa. Eu também quero ser grato, né? Quero ser grato por esse convite. Eu sei que, né, a palavra de Deus diz que
nada foge do controle dele, nem uma folha que cai da árvore, se não cai, não é da vontade dele. Verdade. Então eu tenho certeza de todo o meu coração que esse convite foi da vontade de Deus. Foi. E esse projeto, esse podcast é da vontade de Deus. Amém. E nós queremos aqui abençoar, declarar aqui o favor de Deus sobre tudo isso que tu estás construindo diante de Deus. E, mais uma vez, me sinto honrado de estar aqui e poder falar daquilo que Jesus Cristo, o nosso Salvador, faz, continua fazendo nas nossas vidas. Amém. Amém. Lindo demais. Pessoal, tô aqui, ó, já tô sem fôlego, porque é cada coisa forte que tá saindo aqui nesse podcast hoje. Amém. Pessoal, já curte, comenta, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, porque é uma forma linda de estar evangelizando também. Não esquece de contar para nós nos comentários o quanto esse testemunho tocou na sua alma e o quanto ele te fez refletir sobre o que nós escutamos aqui com o pastor Rodrigo. Já se inscreve no canal e ativa o sininho aí para toda sexta-feira, quando a gente posta o nosso podcast da semana, você receba a notificação do novo episódio chegando aí na sua telinha. Obrigada, Deus abençoe a todos. Obrigada, pastor. Obrigado. Deus abençoe imensamente a sua vida. Deus abençoe você, a sua casa também, todos os teus projetos, em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.